Fala, Tricolada! Rapaziada, como é que vai dar nota para uma rapaziada dessa que jogou tão mal essa partida, né? O Fluminense jogou muito abaixo do esperado, atuação muito ruim, mas o que você pode esperar de um time que pega um zagueiro que está 2 meses parado e bota para jogar um campo de grama sintética contra o Atlético Paranaense, mesmo o Atlético Paranaense reserva, mas é bem treinado, é um time rápido. Você coloca um Natan para substituir o Nonato, a diferença de características é enorme do Natan para o Nonato, é outro tipo de jogo. O Natan até hoje não correspondeu à sua contratação, o Fluminense só pagou pelo empréstimo dele e nem consegue fazer com ele um serviço de vitrine para o Atlético Mineiro, porque o camarada não joga, e quando joga apresenta esse tipo de futebol. E quando você vê o treinador fazendo pardaldices, né? Virando o professor Pardal, tirando o zagueiro, colocando um volante à torta e direita, como no caso do David Braz, entrando o Martinelli, no caso do Manuel, e entrando o Felipe Melo. E o pior, o Fluminense não poupa ninguém. É sempre o mesmo time titular, é o Cano no limite, é o Ganso no limite, é o Arias no limite. E a rapaziada que entra do banco de reserva em campo não corresponde. É Bigode, é Felipe Melo, é Marrone, é Iago. Os camaradas não tem o nível do time titular. E não tem como poupar. Não tem Fortaleza. Depois do Fortaleza é o Corinthians. Depois do Corinthians é o Flamengo. Depois tem Atlético, Juventude, Atlético. E o Fluminense não tem elenco. O elenco é mal montado no seu banco. Tem até bons titulares, mas os reservas não são da altura da equipe titular. Você tem um momento que você vai encontrar um adversário mais fraco, porque tá todo mundo como reserva, só tem o Hugo Moura de titular, aí tu tem a oportunidade de poupar um ou outro e você bota o time titular para jogar, porque o seu banco de reserva é limitado e você precisa vencer o jogo. É a necessidade do Fluminense, mas precisa vencer o jogo. Não tem como o time botar um time reserva, ter o risco de perder, mas o pior aconteceu, que você bota o time titular e o time titular perde pro time reserva do Atlético Paranaense. Daí você vê o Atlético Paranaense fazer o mesmo número de pontos que você. Aí começa a comprometer o seu G4. Começa a comprometer. Tá complicado, né? É complicado. Alguma coisa precisa ser feita imediatamente. Mas você vai tentar fazer como? Como é que você vai fazer? Tem como contratar agora? Tem como reforçar o elenco com a janela fechada? Vai fazer o quê? Jogador que está sem contrato? Como é que faz? Hoje ele poderia fazer, o Fernando Diniz poderia fazer uma coisinha melhor. O Michel hoje ficou no banco de reserva e ele optou por colocar o Felipe Melo no lugar do Manuel. Hoje ele poderia ter começado com o Martinelli e ele optou pelo Natan, que não tem característica de nada semelhante ao do Nonato. É um jogador lento que só toca para o lado. Aí ele tem Ganso, que também não é rápido, Natan e o André, que é primeiro volante, fica estacionado na frente do zagueiro. Vai ganhar de quem? Se ele mesmo está fazendo o que ele fez nos outros clubes, sabotando o seu próprio trabalho. Porque isso aqui que ele fez hoje foi sabotar o seu próprio trabalho. Compreendo que ele não tem como botar um time reserva, porque ele não tem jogadores à altura, porque o que ele tem no banco é Marrone, Felipe Melo, William Bigode, ele não tem jogador do nível dos titulares, mas amigo, ele não pode mexer tão mal assim. Ele não pode tirar Manuel para botar Felipe Melo. Ele não pode botar Natan para começar de segundo volante, para tocar a bola para o lado, sabendo que o Atlético Paranaense joga numa grama sintética, que a bola é rápida e o time dos caras é reserva, mas também tem muito garoto que bota correria. Atuação patética, ridícula. Assim também como o do Fábio, a torcida do Fluminense está pedindo pro Fábio cair fora do time titular. Todo mundo pedindo o Marcos Felipe. A bola tá indo pro gol e tá entrando. O Fluminense toma um gol, toma dois. Todo jogo é isso. Acho que ele fez um milagre durante a partida, mas eu acho que ele é muito ruim com os pés e os seus milagres começam a diminuir. Por isso que a torcida tá tanto pegando o pé aí do Fábio. Nota 3 para ele. Samuel Xavier foi muito abaixo dos últimos jogos que tem feito. Poderia se apresentar muito mais pelo lado direito, buscando a linha de fundo, e não fez. Estava no nível dos outros jogadores. Não fez uma boa partida, nota 4. David Braz, eu entendo que o camarada está há 2 meses, não tem culpa de estar 2 meses sem jogar e entrar nessa furada. O culpado é quem renovou o contrato com o Matheus Ferraz. O camarada está machucado de novo. Quem contratou o David Duarte, que não consegue jogar. E quem perdeu o Lucas Claro no meio do campeonato. Aí disso o David Duarte não tem culpa. David Duarte não, o David Braz não tem culpa.
Mas, meu amigo, deixar o cara cruzar o David Braz dentro da pequena área, ver o Pablo subir e ficar assistindo, não mencionou nem pular. Uma falha clara do David Braz na pequena área. Não pode um zagueiro da experiência dele tomar um gol desse de cabeça. Nota 2 pro David Braz. Manuel foi o único ali na zaga que tentou alguma coisa, mesmo com a saída, por exemplo. O David Braz saiu no intervalo para a entrada do Martinelli. Ficou toda a carga do Atlético, do ataque, em cima do pobre do Manuel. Ele foi se virando até onde pôde. Depois ele saiu pro Felipe Melo aos 29. O nota 6 para ele. Caio Paulista horroroso. Nada justifica um lateral. Aliás, um cara que está jogando de lateral e não é lateral. Que dizem ser ponta, mas não faz uma jogada de linha de fundo. Que dizem ser atacante, mas não cria uma jogada ofensiva. E todas as bolas que ele recebe na lateral esquerda, ele rola para trás. E o pior, rola para trás e rola para o lado. E o pior, deixa uma avenida onde o Atlético Paranaense investiu ali pelo lado dele. Mal defensivamente e horroroso na parte ofensiva. De onde o Fernando Diniz tirou de que, trocando o Cris Silva pelo Caio Paulista, iria melhorar a equipe. Outra coisa, culpa da comissão técnica, culpa da diretoria, que não conseguiu trazer um lateral esquerdo decente para esse clube. Estamos em setembro e não tem um lateral esquerdo para jogar. Horrorosa a atuação do cidadão Caio Paulista. Nota 2. André, aquela situação, meio de campo, jogando, sentindo uma falta danada do tal do Nonato, que foi embora. Que o Nonato vai e sai e ele fica ali só fazendo na proteção e dando início nas jogadas. Sentiu falta. O meio de campo muito lento. E ele somente tocando bolas laterais, tentando alguma coisa, uma movimentação, se desgastando. Também é outro que parece bem cansado por causa da jornada aí. Não consegue, não tem descanso. E foi abaixo dos últimos jogos dele. Vou dar uma nota 5 para o André. Para o Natan vou dar uma nota 2. Ele ficou 45 minutos mais 13 minutos do segundo tempo. Ficou com 58 minutos em campo, se eu não me engano. Não é isso, André? 45 mais 13, né? Eu sou de humanas, eu não sou ruim de matemática. Mas o camarada ficar até 13 minutos do segundo tempo, jogando futebol que ele jogou no primeiro tempo. Porra, mano, pelo amor de Deus, né? Paciência de Jó para aturar o Natan tocando bola pro lado. Horroroso. Horroroso e, meu amigo, não é do nível do Nonato e não tem as características do Nonato. Se é para botar o Natan para jogar, se é para botar um jogador no lugar do Nonato, que no mínimo ele se aproxime das características do jogador que saiu. Aí quebrou o meio de campo do Fluminense a entrada do Natan. Nota 2 para ele. Vou dar uma nota 6 pro Ganso, porque foi o único que tentou, né, movimentar, virar, girar. Tentou encontrar algum espaço com muita dificuldade, mas também é outro jogador no meio de campo que está na sobrecarga. Não tem reserva para ele, não tem ninguém para entrar no lugar dele e dar um descanso. Aí ele sofre, a parte técnica sofre, porque a parte física está chamando atenção clara aí com o Ganso. Nota 6 para o Ganso. Aí eu vou dar uma nota 1. 1,5 para o tal do Matheus, que errou tudo que tentou ali pela linha de fundo. Tudo que o Matheus Martins tentou. Drible, jogada individual, deu passe errado. Foi triste. Aí saiu ele e entrou o Marrone no intervalo. É outra tristeza. Cano, não consegui ver um lance do Cano ofensivo, assim, que o camarada cruzou, ele recebeu uma bola. Ele não teve uma oportunidade de chutar para gol. O Cano chutou mal. O Cano chutou devagar. O Cano perdeu essa oportunidade. O Cano chegou atrasado na bola. Não, eu não vi o Cano em campo. Eu não vi. Eu fiquei sabendo que o Cano estava em campo. Foi quando ele saiu aos 24 minutos para a entrada do William Bigode. Parte física, cansaço. O camarada não consegue mais correr, o camarada não consegue acompanhar o jogo. Nota 2 aí pro Cano. Nota 4 pro Ares, que pelo menos tentou. Saiu de um lado, saiu do outro, procurou a bola. Recebeu faltas. Mas, amigo, a parte física também... A parte física exige do cara. Ele não o Ares não conseguiu dar sequência às jogadas ofensivas. Ele até recebia a bola, girava, tentava entrar na área e perdia. A bola saía pela linha de fundo, o cara roubava a bola. Porque falta gás, falta energia, falta força. Nota 4 aí pro Ares. Agora vamos falar do Martinelli, que na minha opinião deveria ter começado a partida ao lado do André, para pegar aquele entrosamento lá das categorias de base que ele já possuía. E o Martinelli se assemelha, tem um pouco de aparência ali ao futebol do Nonato.
mas ele optou pelo Natan e quebrou o meio de campo do Fluminense. Mas o Martinelli só conseguiu entrar no intervalo no lugar do David Braz. Mas mesmo assim o Martinelli conseguiu tocar na bola, girar o jogo, fazer uma movimentação diferente no meio de campo, mas não foi o suficiente. Nota 4 para o Martinelli. Nota 2 para o Poçante Marrone, que o camarada trouxe lá da Dinamarca para substituir o Luiz. Cara, o Marrone não consegue amarrar a chuteira do Luiz Henrique. Luiz Henrique hoje estava jogando no Real Madrid, contra o Real Madrid, vestindo a camisa do Betis. E a gente aturar o tal do Marrone que chegou para substituir ele. A única coisa que o Marrone conseguiu foi um cruzamento da linha de fundo, em que ele cabeceou no meio do gol para o jogador, o Anderson, goleiro do Atlético Paranaense, pegar com a maior tranquilidade. De resto, é a mesma coisa do Caio Paulista. Diz que é atacante, que é jogador de linha de fundo, mas não faz um drible, não faz uma jogada individual, 1 contra 1, não busca uma linha de fundo, não faz um cruzamento. É domina e toca pro lado. Não é, meu? Se é pra fazer isso, bota um garoto da base. Bota qualquer um, porra. Bota o Denilson Roupeiro no lugar do Marrone. Porra, como é que faz como é que você perde um jogador tão importante como o Luiz Henrique e me traz um jogador do nível do Marrone, que nunca jogou em lugar nenhum bem? Não jogou bem no Atlético e não jogou bem no Vasco. A Fluminense traz como solução para a saída do Luiz Henrique. Erro do scout. Nota 2 pro Marrone. Vou dar uma nota 4 pro Iago. O Iago pelo menos mas o Iago é aquela correria, né? Corre, marca, dá carrinho. O Iago fez uns 3 ou 4 cruzamentos lá da intermediária. É do Iago isso também. O combo do Iago é esse. É corrida, marcação, carrinho e chute para dentro da área. Isso ele fez a rodo nessa partida aí. Pelo menos foi mais útil do que o Natan. Mais útil do que o Natan. Nota 4 aí pro Poçante Iago. Nota 2 pro Bigode. Vou dar uma nota 2 pro Bigode. Porque, pô, a mesma situação do Cano. A bola não chega. Pelo menos o tal do Bigode entrou descansado. Ele entrou aos 24 minutos no lugar do Cano. Então ele tinha como pelo menos ter uma disposiçãozinha para buscar o jogo, pegar na defesa do Atlético Paranaense um pouquinho mais cansada, mas não conseguiu aparecer para a partida. Nota 2. Nota 2 para o Felipe Melo, não entendi. Por favor, se alguém vê em alguma... bota aí nos comentários se o Fernando Diniz falou alguma coisa sobre isso na coletiva, o que ele quis fazer com a entrada do Felipe Melo no lugar do Manuel, o que isso aí ia acrescentar ao meio de campo do Fluminense. Pelo amor de Deus. E aí você deixa o Michel Araújo no banco de reserva. Aliás, eu não falei ainda, mas os relacionados para a partida, as opções de ataque do Fluminense, é triste, irmão. É triste. E um dos bons jogadores que ele tem como opção no segundo tempo, ele não coloca para colocar Felipe Melo. Porra, me explica isso aí. Nota 2 pro Felipe Melo e nota 3 pro Fernando Diniz. Nota 3 pro Fernando Diniz, porque na minha opinião ele errou ao colocar o Natan, mudando completamente as características do meio de campo do Fluminense, transformando o meio de campo do Fluminense muito mais lento, com a entrada desse jogador que só toca pro lado. Acho também que ele errou ao tirar zagueiros para colocar volantes, e um desses volantes ser justamente o Felipe Melo. Achei que ele errou ao demorar ao tirar o Natan, somente aos 13 minutos do segundo tempo ele perdeu minutos preciosos com esse jogador nulo no meio de campo. A saída do Cris Silva para a titularidade do Caio Paulista, eu não sei por que a insistência do Caio Paulista, esse tesão no Caio Paulista na lateral esquerda. E só uma coisa que eu consigo justificar esses erros é o excesso de elogios por parte da imprensa e o camarada achar que pode fazer qualquer coisa e começar a inventar e virar um professor Pardal. Só pode ser isso. Ou o camarada tem um problema aí de sabotagem por parte do Fernando Diniz. Ele gosta de sabotar o próprio trabalho. Só isso justifica. Tá estreitando, tá ficando mais difícil, temos grandes jogos pela frente. Só temos o time titular para botar em campo e se revezar, e se botar o time reserva, vai cair o nível cada vez mais. Isso me deixa muito preocupado pela sequência no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Vamos orar muito, pedir muito a Deus para que alguma coisa seja feita para mudar esse cenário. Hoje foi osso para ver o jogo do Fluminense, hein? Foi osso para sintonizar, para assistir o jogo lá na Twitch, e osso para assistir um Fluminense jogar esse futebolzinho contra os reservas. Já é ruim perder para o Atlético Paranaense. Perder para os reservas dele
Misericórdia. Que Deus abençoe o seu domingo, que você vai precisar. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tô indo nessa. Flui!